Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnia e vamos a mais uma aula ao cargo da Prefeitura de Cabo Frio, Guarda Marítimo e Ambiental. Gente, o concurso de vocês está chegando. Deixe aqui no comentário como está o estudo de vocês, qual a próxima aula que vocês querem ver prioritariamente. Olha, professora, grava essa aula, dá uma agilidade nessa aula, se vocês querem mais aula somente com questões. Deixe aqui nos comentários, por favor, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nosso curso aqui, vocês já sabem, né? Todo o material em PDF. E uma notícia para vocês, pessoal. Essa semana tá na promoção R$ 39,90. Lei seca, caderno de questões, mais de 200 questões. 14 simulados e o planejamento de estudos, tá? Então aproveita que essa semana, tá? Vou estar fazendo esse preço aqui para vocês, R$ 39,90. Muita gente pediu, então tá aqui essa semana, última oportunidade para comprar desse valor, tá bom? Então é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a resolução CONAMA, número 1, de 23 de janeiro de 1986. Esta lei está explícita no edital de vocês. Quem comprou o material, eu dividi lá no sumário em pontos, eu dividi o edital em pontos. E este é o ponto 4 do edital de vocês, que é a resolução CONAMA número 1 de 23 de janeiro de 1986. Então é muito importante que vocês leiam e releiam essa lei, tá? Gente, lembrando que CONAMA, essa sigla aqui, significa Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então vamos lá. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, para efetivo exercício das responsabilidades que lhes são atribuídas no mesmo decreto e considerando a necessidade de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da avaliação de impacto ambiental, como um dos instrumentos de política nacional do meio ambiente, resolve. Então, gente, essa resolução aqui, ela viu a necessidade de estabelecer o quê? Definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes, tá? Então, são esses 4 pontos. Quais são? Definições. Gente, como eu falei com vocês, minha letra não sai boa aqui nessa mesa, tá? Então, vou escrever então. Responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais. Para o quê? Para uso e implementação da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, essa necessidade, eles viram essa necessidade. E para resolver, criar o quê? Para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam. Afetam o quê? Então vamos olhar esses 5 pontos aqui. A saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade de vida dos recursos ambientais. Então, gente, qualquer propriedade, qualquer alteração física, química e biológica do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante resultante das atividades humanas, né? Que direto ou indiretamente afetam esses 5 pontos que a gente acabou de falar, é impacto ambiental. Então, aconteceu isso tudo aqui, é um impacto ambiental. Então, esse artigo primeiro aqui, ó, tem que estar na ponta da sua língua. Tem que estar na ponta da sua língua. E vou postar aqui questão de uma questão aqui da sua prova vai ser sobre isso aqui. Então, decorem, tá bom? Artigo 2º. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA. Então, RIMA significa Relatório de Impacto Ambiental, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente da Secretaria Especial de Meio Ambiente, SEMA, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como. Então, depende o que, gente? De estudo de impacto ambiental, relatório, vão ser submetidos à aprovação dos órgãos competentes para esses tipos de atividades que vão modificar o meio ambiente. Então, assim,
são bastante, vocês vão ter que dar uma lida, e por isso que eu falei com vocês, é muito importante que vocês leiam e releiam. Não acredito que dá para decorar, mas podem cobrar na sua prova? Podem, tá? Então, para quais atividades? Estrada de rodagem com 2 faixas ou mais, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários, linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como barragem para fins hidrelétricos acima de 10, tá? De saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem, irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e emborcaduras, transposição de bacias e diques. Extração de combustível fóssil, que é petróleo, xisto, carvão. Extração de minério, inclusive os de classe 2 definidas no Código da Mineração. Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. Calma que tem mais. Usinas de geração de eletricidades, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 10. Gente, eu não sei falar essa sigla aqui não, tá? Então se alguém souber, deixa nos comentários aqui para que eu possa corrigir, tá? Complexo, unidades industriais e agroindustriais, petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, ulha, extração e cultivo de recursos hídricos, distritos industriais e zonas estritamente industriais, exploração econômica de madeira ou de lenha em área acima de 100 hectares ou menores quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério do SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes do município. Pessoal, o SEMA, como eu falei, é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tá? Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal em quantidade superior a 10 toneladas por dia. Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivado ou produtos similares em qualquer superior a 10 toneladas por dia. Projetos agropecuários que contenham áreas acima de 1.000 hectares ou menores. Neste caso, quando se tratar de área significativa em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, tá? Inclusive áreas de proteção ambiental. Então, é acima de 1.000 hectares, mas se for área significativa em termos percentuais, pode ser menores, tá? E empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional, tá? Então, assim, isso aqui é leitura mesmo, não adianta. Artigo 4º. Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do CISNAMA deverão compatibilizar o processo de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por essa resolução, e tendo por base a natureza, o porte e as peculiaridades de cada atividade. O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e os objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais. Quais são essas diretrizes? Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com as hipóteses de não execução do projeto, identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade, definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada a área de influência do projeto, considerando em todos os casos a bacia hidrográfica no qual se localiza, e considerar os planos e programas governamentais propostos e a implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade. Então vamos lá, gente. Preste atenção nos verbos contemplar, identificar, definir e considerar. Essas são as diretrizes que esse estudo vai seguir. Contemplar, identificar, definir e considerar. É importante ler, mas aqui vocês tem um esquema para vocês lembrarem. Contemplar, identificar, definir e considerar, tá? Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente ou a SEMA, ou no que couber ao município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para a conclusão e análise dos estudos. Então vamos lá, pessoal.
Artigo 6º. O estudo de impacto ambiental desenvolverá no mínimo as seguintes atividades técnicas. Vai fazer o diagnóstico ambiental, a análise dos impactos ambientais, definição das medidas, elaboração do programa de acompanhamento. Tá? E quando ele fizer esse diagnóstico da área ambiental, o que ele vai considerar? Ele vai considerar o meio físico. Tá? O que é o meio físico, gente? Subsolo, água, clima, o ar, os recursos naturais. O que é o meio biológico, gente? Os ecossistemas. É a fauna, flora, se tiver alguma espécie de qualidade ambiental, essas coisas, alguma ameaçada de extinção. Então, tem que estar tudo nisso ser considerado, tá? Nesse diagnóstico ambiental. E o meio socioeconômico, gente, que é o uso e ocupação do solo, da água, destacando sítios, monumentos arqueológicos, históricos, culturais da comunidade. Então, nesse diagnóstico, vai ter que ter esses 3 pontos. Vai ter que considerar o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. O outro ponto é, além do diagnóstico ambiental, também vai ter que ter a análise dos impactos ambientais, gente. Que ele vai identificar a previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes. Aí vai ter que discriminá-los. Se eles vão ser positivos e negativos, ou seja, são benéficos ou vai ser adverso. Direto ou indiretos. Imediatos e a médio e longo prazo. Temporários e permanentes, ou seja, vai estar bem descrito. E seu grau de reversibilidade, ou seja, aquilo ali que vai fazer é permanente. Ali não, aquele solo vai ser destruído. Então, tudo isso tem que estar aqui nessa análise de impacto ambiental. O outro ponto é a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. E, por fim, a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber, o município, fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. Então, o que a gente sabe? O estudo de impacto ambiental, gente, ele vai ter no mínimo as seguintes atividades técnicas: diagnóstico ambiental, análise de impactos ambientais, definições das medidas mitigadoras e elaboração do programa de acompanhamento dos impactos positivos e negativos. Esses 4 pontos. Dentro do diagnóstico ambiental, a gente vai ter que ser considerado o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. O meio físico, subsolo, águas, ar, clima, recursos naturais, entre outros, né? O meio biológico, gente, fauna, flora, se tem animal em extinção, se tem vegetação em extinção, tudo isso tem que estar nesse diagnóstico. E o meio socioeconômico, que é o uso e ocupação do solo, uso e ocupação das águas, enfim. Na análise de impactos ambientais, que é o segundo ponto, vai ter que ser discriminado. Impactos positivos, negativos, diretos, indiretos, imediatos, se são reversíveis ou não, tudo tem que estar definido. Então, esses são os pontos do artigo 6º. Diagnóstico ambiental, análise de impacto ambiental, definição das medidas mitigadoras e elaboração do programa de acompanhamento, tá? Isso é muito importante. Artigo 7º foi revogado. Vamos ao artigo 8º. Correrão, por conta do proponente do objeto, todas as despesas e custos referentes à realização de estudo de impacto ambiental, tais como coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 cópias. O relatório de impacto ambiental refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo, os objetivos e justificativas do projeto, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas, a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental, as descrições dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando alternativas, a caracterização da qualidade ambiental futura da influência da área de influência, comparando as diferentes situações de adoção do projeto e suas alternativas, bem como uma hipótese de sua não realização. Então,
a descrição do efeito operado, o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos e a recomendação quanto à alternativa mais favorável, tá? Parágrafo único. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustrada por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como toda a consequência ambiental de sua implementação. O órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber o município, terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA a apresentar. O prazo a que se refere o caput desse artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento pelo órgão estadual competente ou pelo SEMA do estudo do impacto ambiental e seu respectivo RIMA, respeitando o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado, o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados nos centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e do órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive durante o período de análise técnica. Os órgãos públicos que manifestarem interesse ou tiverem relação direta com o projeto receberão cópia do RIMA para conhecimento e manifestação. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, a apresentação do RIMA, Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber o município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelo órgão públicos e demais interessados, e sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Então, essa lei aqui, gente, só 12 artigos, bem pequenininho, dá para ler e reler. Tenho certeza que a maioria de vocês já fez isso, mas eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu trouxe duas questõezinhas, tá? Só pra gente saber aqui como que é cobrado em prova. Para efeito da resolução CONAMA número 1 de 1986, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultantes de quê, gente? Atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam. O que isso aqui afeta, pessoal? Então, vamos lá. A saúde, a segurança e o bem-estar da população? Correto. As atividades socio e econômicas? Também. Nós vimos lá. A biota? Sim. As atividades estéticas e sanitárias do meio ambiente? Correto. A qualidade de recursos ambientais? Sim. Então, o que a gente sabe aqui? Que todas as alternativas são corretas. Nosso gabarito aqui é a letra D. Isso aqui está onde, pessoal? Isso aqui está no artigo 1º. Deixa eu voltar aqui para vocês. No artigo 1º, logo no início da lei, que eu fiz para você, que é um dos artigos mais importantes, porque ele traz o conceito de impacto ambiental, que ele fala que é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas. Importante, gente, porque tem que ser o ser humano que chegou lá e mexeu e causou aquele impacto ambiental, tá? Então, a nossa alternativa aqui, nosso gabarito, vamos lá, letra D, tá? Questão 2. Questão 2. Conforme consta no artigo 2º da Resolução CONAMA número 1 de 1986, dependerão de elaboração de estudo de impacto ambiental, EIA, e relatório de impacto ambiental, RIMA, o licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente, exceto. Qual que não está lá, pessoal? Qual que não está lá? Então, vamos lá. Projetos urbano-paisagísticos que contemplem áreas a partir de 50 hectares. Extração de combustível fóssil. Aterros sanitários. Projetos agropecuários que contemplam área acima de 1.000 hectares, portos e aeroportos. Qual que é a alternativa que não contempla no artigo 2º? Então, pessoal, o único erro da questão aqui, nosso gabarito aqui, é letra A, e o erro está aqui que se fala são 100 hectares e não 50. Extração de combustível fóssil, correto, é o nosso inciso
Oitavo. Aterros sanitários? Sim. É o nosso inciso. Tá lá, né? É o nosso inciso 10º. Projetos agropecuários que contemplam área acima de 1.000 hectares? É o 17. E onde está esse aqui? Ó? Projetos urbanos paisagísticos que contemplam áreas a partir de 50 hectares. Esse porto e aeroporto são dois incisos separados, tá? Esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. É logo separado. Vamos lá no artigo, no segundo, que é o que eu falei com você, terceiro. Portos e aeroportos. Projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério do SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes, tá? Então é acima de 100 hectares. Isso aqui é o nosso 15, tá? Não é 50, é 100. Pessoal, então, muito obrigado. Até a próxima aula. Comentem aí se vocês querem questões, qual matéria que vocês querem que priorize, se vocês querem que eu traga mais questões sobre o conteúdo para vocês tentarem resolver, tá? Como eu falei para vocês, material R$ 39,90. O link tá na descrição do vídeo, tá? Então, assim, pessoal, quem não estudou o conteúdo inteiro, já tá na hora de estudar. Já tem praticamente 11 meses que esse edital tá aí, então dá para ter visto 4, 5 vezes. Então, vamos focar no nosso material aí só para vocês resolverem questões. E os simulados, lê também, é claro, mas assim, foca, reta final, fazer bastante exercício. E também tem, pessoal, por R$ 9,90, mais de 200 questões sobre a história de Cabo Frio. Essas questões, gente, vocês têm que fechar. Vocês sabem que vocês não podem zerar o conteúdo. Então, aqui, ó, R$ 39,90, de 89 por 39 e R$ 9,90 aqui na promoção para vocês. Então, quem tiver interesse é só clicar aqui na descrição do vídeo que vai ter o link aqui para vocês, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.